Shalom a todos, amados irmãos. Estamos aqui, com a Bíblia hebraica, Gênesis 1, verso 6. Yahweh disse: haja um domo no meio da água, que ele separe água de água. Yahweh fez o domo e separou a água acima do domo da água debaixo do domo. Isso foi o que aconteceu. E Yahweh chamou ao domo de céu. Irmão, para você que crê na Escritura, na Bíblia, você ler com atenção esse verso, ele termina, o verso 7, foi o que aconteceu. Ele confirma, ele afirma, Yahweh disse: haja um domo. Verso 7, Yahweh fez o domo. E o domo era para separar a água de cima da água de baixo. Por quê? Porque tudo era água. Nós temos um versículo também no Novo Testamento, o livro de Pedro, confirmando que o reino da terra ele foi criado no meio de uma imensidão de água. Está confirmado no livro de Pedro, Isso está confirmado lá no livro de Pedro. E eu queria mostrar para vocês este versículo na Bíblia hebraica, a versão mais original. A palavra que aparece aqui, em hebraico é hakiá, significando algo rígido, sólido, E também nós temos vários versículos falando, deste domo. Espelho fundido, cristal rígido, firme, sólido, fundamentos, alicerces, desse domo. Nós temos vários versículos, Por que eu estou falando sobre isso? Quando você crê na Bíblia e você ensina a Bíblia para as pessoas, você pode começar pelo primeiro livro de Gênesis. E por que o primeiro livro ele está relatando o que ele próprio fez? Irmãos, um detalhe interessante, vamos chamar de característica principal da religião bíblica, é o nosso Elohim, ele reivindicar que ele fez tudo. E ele já começa a Escritura mostrando isso e falando os detalhes de como é a criação dele. Ele, como Criador, não abre mão, é o que ele diz na Escritura. Os Elohims que não fizeram os céus e a terra vão sumir. Ou seja, ele reivindica constantemente a obra dele de criação e ele começa a Escritura falando sobre ela. Só que nós temos muitas teorias científicas hoje, que afirmam, que conseguiram provar que este relato da criação ele está equivocado, Você lendo aqui a clareza do texto falando sobre o domo, você pode até tentar aplicar isso nas teorias científicas modernas que falam sobre o cosmos, sobre o mundo, sobre a cosmologia. Você pode até tentar. Você poderia colocar esses textos aqui como não literais, não falando com precisão desses elementos, mas eles poderiam ser simbólicos, metafóricos. Você poderia até fazer isso.
Mas haveria uma alteração na precisão dos detalhes da criação em vários versículos da Bíblia, que confirmam que o mundo é deste jeito. E um experimento simples de observação que tem sido praticado muito ultimamente e que contribuiu muito para abrir os olhos de muitos irmãos, de muitas congregações, é o teste da própria água. O elemento inicial ali da criação, que não é mencionado como algo criado, mas já estava lá, e era tudo água. A observação desse simples elemento nos abre os olhos. Por quê? A maior parte da superfície da Terra é feita de água. Quando você observa qualquer ajuntamento de água, uma lagoa, né, um oceano, a superfície dele vai revelar para você se a nossa Terra ela é como a Bíblia diz, ou se ela é uma esfera. Uma esfera, se você caminha na superfície de uma esfera, ou se a superfície da Terra possui uma certa planicidade. É algo bem simples, irmão, de verificar através do experimento nas águas. A partir de 2015, muitos desses experimentos começaram a ser feitos. E verificou-se uma coisa curiosa. Com os equipamentos, né, estando mais acessíveis, nessa época moderna, as pessoas começaram a observar a superfície do oceano quando uma embarcação se distanciava da praia. A fim de confirmar as teorias falsas do mundo, eles diziam que ele sumia. Por quê? Porque a superfície da água começava a fazer uma curva. Por quê? Porque a nossa superfície da Terra seria uma esfera, seria esférica. E com esses equipamentos novos, essas câmeras potentes, né, estando a preço mais acessível, eles começaram a fazer experimentos de observação da superfície da água. E quando observavam com câmeras potentes, telescópios, a embarcação continuava lá. E daí então esse movimento começou a crescer nos meios de comunicação. Por quê? Porque a profecia fala que a verdade viria à tona, não ficaria encoberta. E é incrível, irmãos, como as autoridades, elas fogem desse experimento nas águas. Eles não concordam em participar quando são convidados e nunca conseguem contradizer ou mostrar experimentos que mostrem a curva, né, da superfície da água. Porque, de acordo com a teoria deles,